que vai fazer. Aê, obrigada, Jorge. Vou passar a bola para a Vivi começar o resumo. Então, Vivi, vai lá, fica à vontade. E... Oi. Vamos lá. Bom, a gente tem aí os 4 capítulos. O primeiro é o capítulo sobre a luta. E o Charles começa esse capítulo com uma pergunta, que eu acho que faz um link com aquilo que a gente leu da semana passada, que é: quando é a hora certa de fazer da coisa certa? E, na sequência, ele já traz uma resposta dizendo que não existe uma fórmula para responder essa pergunta e que vai de um sentimento, né? Que cada um tem um ritmo próprio. E dá uma dica que existe aí, se a gente estiver sintonizado, a gente consegue ouvir e entender quando é a hora de agir, né? Essa hora da ação e da inação, que é o que a gente tratou aí no encontro passado. E aí ele faz esse link com o tema do capítulo, dizendo que esse hábito de confiança em si mesmo é o oposto de um hábito do comum na separação, que é o hábito da luta, né? Então, ele fala que na história velha é muito valorizada a conquista, né? Essa autonegação, essa disciplina, você se disciplinar, se né, conquistar o autossacrifício. Tudo isso é muito valorizado na história antiga. E aí ele vem um pouco questionar, né? Por que tanta essa valorização de tudo que seja difícil e a desvalorização do que vem com facilidade? E por que às vezes muitas vezes a gente usa o termo fácil como algo depreciativo? E aí ele tenta entrar na raiz de quando isso começou, né? Ele faz um pouco aí ele volta um pouco na parte na transição da sociedade de caçadores e coletores para uma sociedade agrária e conclui que a origem da valorização dessa superação provavelmente começou com as primeiras civilizações dos construtores, que já apresentavam um alto grau de divisão do trabalho, padronização de tarefas, hierarquia, etc. O que requer muita disciplina, obediência e sacrifício, e que foi a base para a Revolução Industrial depois, né? E aí ele faz uma observação, que nós inventamos numerosos sistemas para nos obrigar a sacrificar o presente pelo futuro, né? Então, sempre essa ideia de sacrifício, de o que é difícil é o que é bom, é o que é valorizado, é o que deve ser valorizado. E aí ele até faz uma ligação entre esse hábito de luta e a escassez, né? Então, a gente, muito dessa lógica, né? Por exemplo, no âmbito econômico, a escassez é que obriga um sacrifício. Na dimensão psicológica, a necessidade de se validar a nós mesmos. Então, essa escassez e a luta estão implícitos no nosso conceito básico de existência. E aí, ele continua falando sobre esse hábito de luta que está muito enraizado na nossa sociedade e que a gente tem por um fato inquestionável que, se a gente não tiver algum grau de autodomínio sobre o nosso desejo, principalmente, a gente vai sofrer. Então, a premissa de que o nosso desejo, ele não é confiável. E aí ele começa a enfrentar essa ideia de que o desejo não refreado, que está muito, né, ele dá alguns exemplos extremos, né? Ou seja, se você comer demais, se você beber demais, se você tiver um desejo, por exemplo, de matar ou de estuprar, ele começa a enfrentar essa ideia de que o desejo não refreado destrói a nossa vida e, numa forma de consumismo e de ganância, também destrói a sociedade, a vida sobre a Terra. E aí ele começa a fazer algumas perguntas, como: qual exatamente é o problema de fazer o que eu quiser ou fazer o que me faz sentir bem? Por que o autodomínio é visto como uma virtude? E aí ele traz esse contraponto, que na nova história a gente não está mais em guerra com a natureza, e a gente não precisa mais ficar nessa constante dominação do ser. Na nova história, a gente descobre que o desejo ele tem sido tão destrutivo porque nós fomos enganados. E as coisas que nós pensamos que queremos são apenas substitutos para o que realmente queremos. E aí, o que ele traz é que, do ponto de vista da velha história, só com a disciplina podemos vencer as tentações que nos cercam.
Então, comer demais, os videogames, as drogas, surfar na internet sem pensar, e dar outros exemplos. Coisas que são inegavelmente destrutivas para a nossa vida. Logo, seria de se esperar que a gente não poderia confiar no nosso desejo. Mas, com o tempo, a gente começa a perceber que essas coisas não são de fato o que a gente quer. E aí a gente passa a não precisar suprimir o desejo, mas identificar a verdadeira necessidade ou vontade por trás desses desejos que são mais superficiais, como ele aponta. E aí ele traz um ponto que eu acho muito, que daí eu acho que vai acabar concatenando com os outros capítulos de dor e prazer, que é: o desejo surge de necessidades não atendidas. Na nova história, a gente vai procurar as necessidades que não foram satisfeitas e que impulsionam esse desejo. E quando tratamos a necessidade não atendida, ela deixa de impulsionar o desejo que se manifestou de uma forma destrutiva. E aí ele traz um exemplo. E aí eu acho bem bacana que ele vai, em vários momentos ele faz contraponto, tanto da parte pessoal, ou seja, como aquilo pode ser aplicado na sua vida pessoal, e também no coletivo. E aí ele finaliza aí o capítulo falando: o desespero da pessoa em dieta, que tenta vencer a força do desejo, é idêntico ao desespero do ativista que tenta sobrepujar a força dos poderes consumistas que regem o mundo. Por sorte, aí ele traz a conclusão, por sorte, a nossa percepção acerca da origem da violência e da ganância está equivocada. E, portanto, o remédio que a gente utiliza para combater a ganância e o consumismo, que é a força, também está equivocado. Ou seja, não é com a força que a gente vai combater a ganância, o consumismo, etc. E aí ele entra no capítulo da dor. A gente vai para o capítulo da dor, então. Bom, ele trouxe, então, que o desejo desenfreado nasce de uma necessidade não atendida. E quais são, então, essas necessidades que não satisfeitas e como podem gerar esse desejo desenfreado e como a gente pode descobrir uma forma de atender essas necessidades? E aí ele lista algumas aqui, que eu listei também e vou ler para vocês, né? Ele diz: na sociedade moderna, muitas necessidades não são atendidas. Alguns exemplos: expressar os próprios dons, fazer um trabalho significativo, necessidade de amar e ser amado, ser verdadeiramente visto e ouvido, ver e ouvir as outras pessoas, a conexão com a natureza, brincar, explorar, se aventurar, ter intimidade emocional, servir a algo maior do que a si mesmo, ou não fazer nada, simplesmente ser. Então, todas essas que eu citei são necessidades que ele cita, que, se não atendidas, podem gerar aí um desejo destrutivo. E aí ele continua: a necessidade não atendida provoca uma dor, e a necessidade satisfeita traz um sentimento prazeroso, traz um sentimento bom. Então, existe aí, né, a conexão entre a necessidade, o prazer, a dor e o desejo, que aí ele vai explorar nos próximos capítulos, né, com mais profundidade. E aí ele continua dizendo: quanto mais profunda a necessidade não atendida, maior a dor que sentimos, mais forte é o desejo que é gerado e também, por consequência, maior será o prazer quando essa necessidade for atendida. Aí eu queria citar aqui um trecho que ele traz da página 181. Ele fala o seguinte: uma coisa que descobrimos quando entramos no espaço entre as histórias é que não queremos o que pensávamos que queríamos e não gostamos do que pensávamos que gostávamos. Olhamos para dentro de nós e nos perguntamos: o que realmente eu quero? Por que estou aqui? O que me faz sentir vivo? Nossas mais profundas necessidades não atendidas continuam, em sua maioria, invisíveis para nós. E aí ele começa a trazer a introdução do seguinte: que os nossos vícios e prazeres superficiais não são apenas um substituto, né, para aquele desejo desenfreado, mas também pode ser um vislumbre, uma promessa daquilo que eles estão substituindo, né? Eles são remédios paliativos que tornam um pouco mais fácil manter esse estado de separação. Mas eles também trazem aí uma semente da ruína. Por quê?
porque eles semeiam descontentamento por contrastar a experiência momentânea com o estado padrão de dor. E existe aí um estado, né? O que ele fala que esses vislumbres, eles rasgam o tecido da vida, da riqueza e da saúde, acelerando o desenrolar da velha história. Ou seja, quanto mais você vai utilizando esses desejos paliativos, aquilo que você acha que você quer, mas que na verdade não é aquilo que você realmente quer, com o tempo a droga para de funcionar. E aí você vai te exigindo doses cada vez maiores. Então, por exemplo, algum exemplo que ele cita da comida, né? Você come, uma hora, né? Aquilo não vai mais te satisfazer, aquilo não vai mais te fazer se sentir bem. Ou o consumismo, você consome, em algum momento você não quer mais só um par de tênis, você quer cada vez mais, né? Você vai ter que aumentar cada vez mais a dose para refrear esse sentimento, essa necessidade que você não está contemplando. E aí, o que ele fala aqui, tanto nos casos pessoais como no caso coletivo, a solução imediatista mascara uma doença subjacente. Ou seja, quando a correção para de funcionar, a condição vem à tona e não temos escolha. Então, ou seja, a gente vai tentando cada vez mais suprimir essa dor que a gente está sentindo por uma necessidade não atendida com esses medicamentos paliativos que ele chama, né? Esses desejos paliativos. Só que chega uma hora que não dá mais, fica insustentável. Quando eu li esse trecho, para mim, me veio muito na cabeça aquela tentativa, quando a gente é criança, que a gente pega uma bola dentro da piscina e a gente tenta afundar a bola. E aquilo a gente tem que fazer muita força para a bola ficar. E uma hora você não consegue manter mais a bola e aquilo vem à tona, a bola simplesmente vem à tona. Então, a dor que surge com o colapso de um vício, a dor que surge uma dor do colapso do vício com a história que está moldando esse vício, né? Então, a necessidade não atendida, ela provoca uma dor. E a dor é a necessidade pedindo atenção. E aí ele, mais uma vez, ele faz um contraponto com a dimensão coletiva. Qual é o equivalente a dar atenção a uma dor em uma esfera social mais ampla? E aí ele vem com a resposta que é a partilha das histórias sobre o que de fato está acontecendo no nosso planeta. Ele cita que o sistema imunológico da velha história está se deteriorando. Então, a cada dado contraditório, a cada história que a gente vai compartilhando sobre o que de fato está acontecendo na Terra e o que de fato a gente está fazendo com a Terra, vai enfraquecendo cada vez mais essa história, a velha história, a história da separação. E aí ele vem dizer que todos nós participamos do sistema, mas só podemos fazer de bom grado quando a gente não sente o que a gente está fazendo, né? E aí ele cita que porque nos tornamos cegos e insensatos. E também cita aqui, para conduzir uma revolução do amor, a gente deve se reconectar com a realidade do nosso sistema e as suas vítimas, ou seja, por isso que é tão importante compartilhar as histórias, as pessoas precisam saber o que de fato está acontecendo. E aí ele vai falar como é importante a gente testemunhar tudo isso que está sendo feito com a Terra, né? Porque testemunhar não é uma mera estratégia, é indispensável para uma revolução do amor. E aí ele vem falar muito do papel do promotor de mudanças, né? Então, um dos papéis do promotor de mudanças é ser os olhos e ouvidos do mundo. Eu achei essa frase muito bonita. E aí ele termina o capítulo da dor dizendo: o que é o poder, afinal? Cada uma das vantagens da elite dos poderosos depende da existência de pessoas que obedecem essas ordens e executam um papel a elas atribuído. Essa obediência é uma questão de ideologia compartilhada, cultura institucional e legitimidade dos sistemas, dentro dos quais desempenhamos papéis. A legitimidade é uma questão de percepção coletiva, e nós temos o poder de mudar a percepção das pessoas. E então a gente passa aqui para o capítulo do prazer. E ele começa o capítulo falando, bom, a atenção, então, é a ferramenta para a gente trabalhar com a dor. A gente precisa estar atento, né, nessa dor. O que essa dor, o que tem por trás da dor? E o prazer? Qual é a ferramenta, então, para a gente trabalhar com o prazer?
Lembrando que o prazer é uma sensação que surge a partir da satisfação de uma necessidade. Aí ele comenta aqui, primeiro, a primeira coisa, né, para trabalhar com prazer, é entender que as nossas necessidades, elas são válidas e até mesmo bonitas, né? E não só as necessidades, mas os desejos que também advêm das necessidades não atendidas. E aí ele comenta que o prazer e o desejo são sistemas de orientação natural que conduzem os organismos, né, todos, para comida, calor, sexo e outras coisas que atendam às necessidades. Então, a gente poderia imaginar que o ser humano é uma exceção, né, a esse sistema natural de orientação? Não. O nosso sistema de orientação do prazer, esse sistema de orientação do prazer também opera em nós. Ele nos guia na direção do atendimento das nossas necessidades e desejos e, portanto, na direção do desenvolvimento do nosso potencial. E aí eu acho bem legal que ele começa a fazer um caminho, eu acho que ele traz assim um caminho. Ele começa dizendo, a gente pode começar a trabalhar com um desejo satisfazendo pequenos desejos conscientemente, triviais, para construir um hábito de autoconfiança no nosso desejo e no atendimento dos nossos prazeres. À medida que a gente vai avançando, a gente pode escolher prazeres cada vez maiores. Escolher o prazer e abraçar e comemorar essa escolha é pôr em marcha um processo que destrói a história do mundo, né? Os prazeres superficiais se tornam tediosos e insatisfatórios, e aí a gente passa para um tipo de prazer que ele chama de alegria. E aí, eu achei que nesse capítulo, o Charles, ele traz bastante assim, ele trouxe até um exemplo, né, sobre uma pessoa que fez uma pesquisa, uma pergunta para ele durante uma palestra, e ele respondeu que ele fazia as palestras e acaba se deslocando com o avião, porque ele se sentia bem fazendo isso, né? E que muitas vezes você seguir o seu prazer, né, você dizer assim, eu estou fazendo isso porque eu quero, porque eu sinto prazer, porque é o que eu gosto de fazer, é um pouco subversivo, as pessoas não encaram muito bem isso, né? Então, ele traz essa reflexão sobre a imagem que vem à mente quando a gente fala de prazer. E aí, muitas vezes, as pessoas ligam com uma busca desenfreada, né, de prazer, ou seja, um prazer desenfreado, que pode acabar acarretando um abuso sexual, estupro, excesso de drogas, carros, jatos, coisas assim desmedidas. E aí ele mesmo faz esse contraponto. Será que eu estou falando de uma busca pelo prazer sem moderação e sem equilíbrio? E aí ele reflete, né, e ele defende que essa dedicação ao prazer que ele está trazendo no livro é quase desconhecida por nós. E aí ele também faz esse contraponto se ele estaria falando de prazer ou de alegria, né? E querendo também enfatizar que o prazer e a alegria talvez não são coisas separadas, uma atrapalhando a outra, mas um contínuo, né? São uma coisa contínua. E aí ele traz exemplos que eu acho interessante aqui citar. Ele fala o seguinte: relembra um momento de verdadeira alegria ou conexão. Talvez o momento à beira do leito de morte de um ente querido, ou aquele momento de perdão que derrete a inimizade de décadas. Estou me lembrando de quando encontrei uma corça na floresta, e nós ficamos de pé, a poucos metros de distância, olhando um para o outro. Estou pensando no meu filho, de 8 anos de idade, o Philip, olhando longa e inocentemente para mim essa manhã, quando deixei na escola, dizendo de repente, pai, eu te amo. Você já experimentou momentos como esses? A alegria da conexão, a dissolução da separação momentânea? Lembre-se de um e compare com a sensação de devorar biscoitos, ver pornografia ou explodir de raiva. Com base naquilo que faz você se sentir melhor, qual você escolheria? Qual desses é o melhor presente para você? Então, aí, quando ele traz essa reflexão, depois ele na sequência ele fala assim: você consegue perceber como as nossas noções de egoísmo e limite foram transformadas? E aí ele termina essa parte dizendo assim: o mundo mais bonito que o meu coração sabe que é possível é um mundo com muito mais prazer.
Muito mais toque, mais namoro, mais abraços, mais olhares profundos nos olhos, mais tortilhas frescas e tomates recém-colhidos, ainda quentes do sol. Muito mais cantorias, mais danças, muito mais eternidade, mais beleza no ambiente construído, mais ponto de vistas originais, muito mais água fresca da nascente. Você já provou água verdadeira, brotando da terra depois de levar 20 anos percorrendo as entranhas da montanha? Então, assim, ele faz esse contraponto que muitas vezes quando a gente fala em prazer, a gente faz essa ligação com imagens de um desejo desenfreado, esse prazer ligado a abuso, algo assim, né, a mais. E aí acho que ele tenta trazer o contraponto dessa alegria, né, desse prazer que ele está querendo, né, desses exemplos que ele deu aqui. E aí ele diz o seguinte, que esses prazeres eles não requerem muito e não estão muito longes, mas a nossa sociedade é destituída deles. E aí depois como eu disse, eu acho que ele trilha um pouco o caminho, né? Esse caminho da gente se acostumar com o prazer, da gente se acostumar com coisas prazerosas e fáceis e simples. E ele pontua que a gente não precisa desistir desses prazeres que são superficiais, mas a gente precisa sacrificar o hábito profundamente arraigado de escolher um prazer menor no lugar de um prazer maior. E aí ele põe, de onde vem esse hábito? E responde dizendo, é uma vertente essencial do mundo da separação. A maioria das tarefas que temos que fazer para manter a máquina funcionando não é agradável. E para continuar executando essas tarefas, a gente tem que ser treinado a negar o prazer. O que ele propõe é uma recuperação de sensibilidade e discernimento. E que pode ser um processo muito longo e único para cada indivíduo, ou seja, essa retomada do prazer. E aí ele diz que esse processo ele não deve, a gente não tem que dominar o medo, desconsiderar o autocontrole e ignorar a cautela, rompendo todos os limites. Porque o medo ele pode até limitar o crescimento, mas ele também delimita ali uma zona de segurança na qual algum crescimento pode acontecer, né? E aí, por fim, ele também diz o seguinte, que a gente pode aplicar esses conceitos nas relações com as pessoas que nós empenhamos para convidar para essa nova história. E treinar para ver essas necessidades não atendidas e criar oportunidades para que essas necessidades sejam atendidas. Eu gostei muito dessa frase, uma frase que ele coloca aqui, a liderança em um mundo menos hierárquico requer que o líder seja alguém que crie oportunidade para que todos os outros possam oferecer os seus dons, né? E aí ele traz também um pouco sobre a diferença entre isso que ele está pregando, né, isso que ele está propondo no livro, com o hedonismo. E aí ele diz assim, não estou dizendo que você deve se permitir mais cigarros, bebidas e sexo casual. Estou dizendo, sinta-se livre para fazer essas coisas tanto quanto realmente queira. Quando fazemos com permissão e sem culpa, podemos descobrir que essas coisas não são o que realmente queríamos. Outra vez, com sua satisfação, o desejo evolui para alguma outra coisa. De maneira geral, o comportamento de busca do prazer destrutivo surge como uma explosão a um desejo reprimido, e não como uma expressão de um desejo autêntico. Suprimir um sintoma irá apenas canalizar o desejo e a energia em direção a alguma outra coisa, ainda mais destrutivo. Em vez disso, podemos seguir o sintoma para chegar à sua causa. E aí ele propõe que a gente observe os sentimentos, ou seja, quando a gente exagera, né? Ele coloca aí sempre exemplos ligados à comida, a drogas, a bebida. Então, como eu me sinto após a satisfação desse vício, né? Dá atenção ao sentimento que surge como uma investigação sincera, né? Com a intenção de aumentar o nível de prazer na sua vida. E aí ele coloca que muitas vezes só conseguindo o que pensávamos que queríamos é que podemos perceber que a gente não quer aquilo de verdade. E ele propõe que é importante a gente trilhar esse caminho. É importante a gente passar por todo esse rito, né, de
de talvez desejar uma coisa, conseguir, para perceber que não era bem aquilo que a gente queria. Porque na jornada humana, cada pedaço de território da separação deve ser explorado antes que possamos, completos e repletos, fazer uma viagem de regresso. Aí ele cita alguns exemplos que eu gostaria de trazer aqui, porque eu acho que ajuda também a entender melhor essas ideias, né? Ele diz, assim, ao me dar absoluta licença para beber tanto álcool quanto eu queira, acabei quase nunca bebendo. Ao me dar absoluta licença para comer tanto açúcar quanto eu queria, acabei comendo muito menos do que quando eu tentava me conter. E a minha licença irrestrita para fazer compras me leva, na maioria das vezes, ao brechó. Então, a partir da experiência de ter esses desejos realizados, né, ao integrar o fato de que essas coisas não me fazem sentir tão bem assim, não é preciso muita força de vontade para evitar, né? E aí ele diz que é difícil parar um hábito se a gente não integrar essa experiência completa, o antes, o durante e o depois. E aí ele termina mais uma vez o capítulo, eu achei bárbaro ele sempre traz esse contraponto do pessoal com o coletivo. Então, o foco no prazer, no desejo, na vitalidade e alegria também oferece orientação no plano social e político. Lembremos-nos de que estamos nos esforçando para criar um mundo mais belo e não para sustentar o mundo atual com sacrifício. Estamos oferecendo um mundo de mais beleza, mais alegria, mais respeito e mais amor. Os vislumbres mais inspiradores que você já teve sobre o que a vida humana pode ser. Manter essa visão, aí ele vai explicar por que é tão importante a gente manter essa visão, porque ajuda a comunicá-la como um subtexto no seu ativismo. E é preciso acreditar nessas coisas, em tudo isso, né? Que a gente vai sacrificar algumas coisas para ter coisas muito melhores, né? E se essas crenças não forem sinceras, as palavras não terão tanto poder e as ações também não terão tanta motivação. Por fim, ele fala o seguinte, é também por isso que é tão importante trilhar o caminho, para praticar o que pregamos, e não é para evitar a hipocrisia, que seria parte da campanha para ser bom, é para habitar e incorporar plenamente a nova história, de modo que possamos servi-la com alegria e eficácia. Por fim, o último capítulo aqui trata do julgamento. Espera aí, pessoal, vou tomar uma aguinha. Ele começa o capítulo do julgamento falando bastante do auto-julgamento, né? Que é um ingrediente crucial da guerra contra o eu. É um hábito da separação que é muito comum. E aí, eu confesso que eu me peguei muito, essa parte do capítulo me pegou muito, porque ele fala o seguinte, que a gente não vê problema em confessar que somos nossos piores críticos, né? E na cultura da separação, no mundo que a gente está inserido aqui, isso é visto como uma virtude, né? É a batalha contra si mesmo. E aí ele cita, mas é impossível ser crítico de si mesmo sem ser crítico dos outros. E aí, o que ele diz? O que eu quero dizer com a mentalidade do julgamento? Julgar não é meramente fazer distinções, ter preferências ou fazer comparações. É um ato que envolve uma avaliação moral, uma atribuição de certo ou errado, bom ou mal a uma pessoa. Essa atribuição pode assumir muitas formas. Palavras como deveria e não deveria, responsável e o seu oposto, certo e errado, ético, moral, justificável, válido, vergonhoso, ou outros sinônimos para o bem e para o mal. Geralmente aparecem em enunciações de julgamento. O julgamento, ele é a separação. Então, ele conclui isso. Julgar, né, tá ali, o julgamento é a separação. E aí ele fala um pouco, até o Guti trouxe hoje no chat lá do Telegram, que é da essência da separação, né? A gente pensar que se a gente tivesse na totalidade das circunstâncias daquilo que a gente está julgando, eu faria uma coisa diferente do que você está fazendo. E aí ele traz que existem evidências experimentais
que se você estivesse na totalidade das circunstâncias do outro, você possivelmente faria exatamente a mesma coisa que o outro fez, né? E aí ele pontua: aqui reside uma forma poderosa de ampliar a nossa eficácia como agentes da mudança, que é a compaixão. A compaixão diz: você e eu somos um, somos o mesmo ser, olhando para o mundo através de olhos diferentes. Essa parte eu achei muito bonita também. Mas isso é difícil de aceitar, né? É difícil, tem alguns exemplos, é muito fácil a gente se colocar no lugar do outro, ou talvez olhar a situação com compaixão, como aí ele cita, né? Como por exemplo, o pai que rouba no supermercado para alimentar o filho. Em outros exemplos, já é mais difícil. Já é mais difícil a gente ter compaixão por aquela pessoa que sai atirando e matando diversas crianças dentro de uma escola, ou, enfim, um abusador, um estuprador, do que seja, né? Mas eu acho bonita a mensagem que ele deixa no final. No entanto, não podemos fingir que somos melhores que essas pessoas que para a gente é difícil ter compaixão. A gente não pode achar que a gente é melhor que elas. O julgamento sobre elas reflete apenas a nossa falta de compreensão e não qualquer diferença fundamental na essência do nosso ser. A partir desse momento aqui no capítulo, ele passa para a definição do situacionismo e do disposicionismo, de acordo com o que ele cita que é a psicologia social. Então, o que ele diz? Que o situacionismo diz que, né, a teoria diz que a totalidade da nossa situação interna e externa é que determina as nossas escolhas e as nossas crenças. Já o disposicionismo vai dizer que as pessoas tomam decisões pelo exercício do livre-arbítrio com base em disposições ou preferências relativamente estáveis. Mas daí o que ele acaba dizendo, né? O que acaba acontecendo? As pesquisas demonstram que as pessoas na nossa sociedade tomam as influências situacionais, ou seja, as situações, né, como se elas fossem qualidades disposicionais, subestimando o efeito das condições no comportamento das pessoas. Aí eu vou dar um exemplo que ele traz aqui. Quando alguém diz uma coisa má, o nosso primeiro impulso é pensar que a pessoa é má. Podemos descobrir depois que ela estava com dor de dente e mudar o nosso julgamento, mas o primeiro impulso é sempre fazer um julgamento disposicional. E aí ele vem trazendo que o disposicionismo e a mentalidade de julgamento estão inscritos na nossa história, né? E aí ele cita um exemplo sobre a história do bom samaritano, né? Que é uma história que está presente na Bíblia, né? De um homem que foi espancado por ladrões e encontrava-se gemendo na beira da estrada. Um sacerdote passa por ele e em seguida uma outra pessoa passa por ele e por fim um samaritano para e ajuda essa pessoa que está na beira da estrada, né? E aí ele conta que foi feito um experimento, acredito que tenha sido ou enfim, foi um experimento daqui ele traz de 2 autores, que um grupo de alunos de um seminário, né? Na verdade, esse grupo foi dividido em 3 grupos menores, e aí ao primeiro grupo, eles precisavam ir até um outro local, um outro prédio, para contar a história do bom samaritano. Ao primeiro grupo, foi dito que eles estavam super atrasados. E ao segundo grupo, foi dito que é melhor você se apressar, porque a sua entrevista começa em poucos minutos. E ao terceiro grupo foi dito, olha, você pode ir com tranquilidade. A entrevista vai começar daqui a um tempo, mas já está tudo pronto. E no meio do caminho, né, desses estudantes do seminário, existia uma pessoa ali passando, né, por um problema e precisava de ajuda. E aí o que aconteceu? Apenas 10% das pessoas do primeiro grupo parou para ajudar, e no terceiro grupo essa quantidade chegou a 60%. E aí ele faz a reflexão: por que as pessoas do primeiro grupo passaram direto sobre o homem ferido, enquanto aqueles do terceiro grupo pararam para ajudar?
É óbvio que não foi porque aconteceu de todas as pessoas boas estarem no terceiro grupo. Então, talvez a história da Bíblia pudesse se chamar o samaritano que não estava com pressa. E talvez nós não possamos culpar as pessoas que gostamos de culpar. Talvez os problemas do mundo não possam ser resolvidos pela dominação sobre o mal. E aí ele termina com uma pergunta, o capítulo com uma pergunta que eu achei interessante. Será que devemos ser culpados pela soma total das experiências que nos tornaram quem somos? Por fim, ele fala o seguinte, que o situacionismo é também um entendimento a que temos acesso direto. E aí ele traz o seguinte exemplo. Alguma vez você já esteve numa ocasião em que compreendeu a origem da outra pessoa e, de repente, entrou em seu mundo, tendo a percepção que todas as suas atitudes pareciam fazer sentido? Aquela pessoa não é mais um tipo de monstro, um estranho. Eu posso entender um pouco a experiência de ser ela. Com essa percepção, o perdão surge naturalmente e é impossível odiar. Isso nos mostra que sempre que odiamos alguém, estamos odiando a nós mesmos também. E aí ele termina o capítulo. E o próximo é sobre o ódio, então na próxima semana a gente vai ver. Arrisco dizer que semana que vem vai estar super lotado. Todo mundo na força do ódio vindo aqui debater. Então, obrigada, Vivi, por toda a sua pontuação, né? Nós alinhamos aqui um pouco antes de entrar para conversar com vocês sobre como é que a gente abordaria e como que a gente tinha enxergado, como esses capítulos tinham se conversado. E uma coisa muito interessante, assim, do nosso ponto de vista, é que esses 3 capítulos ali da luta, da dor e do prazer, eles parece que eles se fecham ali, né, entre aquela espiral que a gente está sempre lidando, assim, na nossa vida. Então, ele coloca um exemplo ali em relação a quando nós somos crianças, a gente sempre, né, tá batalhando, lutando, estudando, para a gente chegar em algum lugar quando é adulto, e daí, de repente, agora aqui está todo mundo, né, sufocado, pagando boleto. Então, quando que vai chegar esse momento de fato, ter um prazer, né? Então, nesse período, a gente sofre um estrangulamento, digamos assim, que a gente começa a sentir essa dor, a se colocar nesse lugar e se sentir sufocado em relação ao que a gente está vivendo, que nada mais passa a fazer sentido, e aí a gente busca esses prazeres, tal como essa velha narrativa está trazendo para a gente, né? E aí a percepção que a gente teve também foi uma relação com a comunicação não violenta. Por quê? Porque muito do que a gente fala e a gente reproduz, né, a linguagem, ela particularmente meu objeto também de estudo, né, e de trabalho, minha ferramenta, mas se a gente perceber, é muito expressa, né, da forma como a gente conversa, da forma como a gente dialoga, que está muito explícito essa questão do quanto que a gente é agressivo, o quanto que a gente guerreia pelas coisas, o quanto a gente luta, né? Eu até estava assistindo um documentário, não sei se vocês já viram, fala sobre as cores na natureza, eu não vou lembrar o biólogo britânico que fez na Netflix, é uma série que está na Netflix. E aí eu acho engraçada a narração dele por trás e me faz remeter a algumas experiências também, quando eu era mais nova e assistia algumas coisas no National Geographic, como a gente relatando a natureza dos animais, a gente está colocando a nossa visão ali, percebendo a forma, tipo, eles estão lutando, e as cores são para ter o acasalamento, veja só como as penas são destacadas, né? Aí você pensa assim, cara, quem disse que é isso, né? A gente deu nome às coisas e da mesma forma a gente continua usando essa narrativa, muitas palavras para justificar essas lutas, né? Para justificar, a gente vê isso também muito nos movimentos, nas transformações que estão acontecendo aqui, eu acho que é um ponto de reflexão. A gente vê isso quando a gente vai expressar a nossa dor, que às vezes a gente não consegue expressar essa dor, então a gente vai anestesiar isso num prazer de algo que está disponível para a gente usufruir, como que esse prazer está sendo colocado, né? Também por meio da linguagem, por meio também das embalagens, como que isso tudo está funcionando.
Então, a gente relacionou isso muito com essa ideia da comunicação não violenta mesmo, de como que a gente consegue se apropriar disso, né? E aí, como eu gosto de fazer perguntas, como eu fiz na semana passada, eu vou trazer uma pergunta aqui, e aí a Vivi só vai complementar com aqueles 4 pontos, que são os 4 pontos da comunicação não violenta, e aí a gente quer abrir para ver o ponto de vista de vocês em relação a essa perspectiva assim, que a gente traz aqui para conversar hoje. Então, a pergunta é justamente do capítulo do prazer, na página 189, em que, de certa forma, eu considero que ela faz um resumo sobre esses aspectos da luta, da dor, né, e trazendo para o prazer. Então, a gente para pensar, ele fala assim, o que de fato me faria sentir bem? Que atitude agora seria de verdade um presente para mim mesmo? Então, quantas vezes a gente não está, né, olhando tanto para tudo isso que está acontecendo, entrando nesse sofrimento, querendo lutar por algo que a gente não sabe nem direito como resolver, e o quanto a gente está olhando também para essa possibilidade da gente poder sentir prazer dentro dessa construção para essa nova narrativa. Pode citar esses pontos, Vivi, daí a gente abre aí, quem quiser já levantando a mão na sequência, vai ser uma breve introdução. Eu comentei bastante com a Gi, quando a gente estava discutindo um pouco sobre o encontro hoje, esses capítulos, que a leitura me remeteu bastante para a teoria da comunicação não violenta, né? E aí, não sei se todo mundo está familiarizado, mas a comunicação não violenta, ela tem 4 pilares base, né? O primeiro é a observação, e aí o Marshall, que é o criador, né, a pessoa que idealizou toda a teoria, ele fala bastante desse não julgamento, então, ou seja, tudo a ver com o capítulo que a gente leu. Ele fala sobre você conseguir só observar a situação, sem trazer nenhum tipo de sentimento para ela, só observar os fatos, né? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar são os sentimentos, ou seja, uma vez que a gente consiga observar só a situação, o que aquela situação faz com que eu sinta. E aí ele fala bastante que o nosso vocabulário de sentimentos é muito escasso, a gente não consegue muitas vezes dar nome para aquilo que a gente está sentindo, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar são as necessidades, mais uma vez, tudo a ver com a nossa leitura. Ele diz que existem necessidades básicas e essenciais de todo ser humano, e por trás, né, do sentimento, a raiz é uma necessidade atendida ou não atendida. Então, quando nós temos sentimentos, pegando aí na divisão que o Charles propõe, prazerosos, esses sentimentos de alegria, felicidade, se sentir, enfim, tudo isso que é, né, prazeroso, esses sentimentos surgem quando as necessidades são atendidas, e quando as necessidades não são atendidas, é o que o Charles chama aqui de dor, né, no livro. Então, esse seria o terceiro pilar da comunicação não violenta. Então, a partir da observação, de identificar qual o sentimento, identificar qual que é a necessidade por trás do sentimento, o que eu posso pedir? O que eu posso pedir para aquela pessoa? O que eu tenho que falar, né? Ele fala bastante na comunicação, ou seja, a troca, né? Essa constante troca que a gente está fazendo. E que aí eu acho que liga bastante com a pergunta que a Gi trouxe para a gente começar a discussão agora. Então, é com vocês. Podem repetir a pergunta de novo, meninas? Eu ia falar, se alguém queria. Deixa eu só pegar 189. Então, a pergunta é: o que de fato me faria sentir bem? Que atitude agora seria de verdade um presente para mim mesmo? Eu posso falar um pouquinho. Vou ficar com a câmera desligada, porque a minha internet está muito ruim. É engraçado, porque quando vocês falaram
essa parte do... Vocês falaram essa parte do texto. Eu acabei de voltar, eu fui para a cidade, e aí eu fui caminhando, e eu agora estou na Colômbia. Vim passar um tempo por aqui, e comentei com meu companheiro, nossa, por que em São Paulo a gente é tão preguiçoso, né? Por que que a gente acaba, assim, sempre recorrendo a... Porque é tão gostoso caminhar, essa sensação de se movimentar, ela é tão gostosa e a gente acaba perdendo isso. E esse período que eu estava em São Paulo, que eu não estava morando lá, né? Fiquei lá um tempo só, eu percebi o quanto eu fui trocando essas coisas dos prazeres reais, porque eu comecei a morar mais próxima da natureza, e aí lá eu ia numa cachoeira, eu ia andar, andava de bicicleta, e fui me dando essa liberdade de aproveitar esses prazeres. E lá em São Paulo, eu precisei justamente ir fazendo essas compensações, porque eu ficava muito parada dentro de casa, e aí não preenchia isso que meu corpo estava precisando. Então, eu comecei a comer muito mais, inclusive jogar videogame, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, a maratonar muita série, coisas assim, né? Então, quando vocês perguntaram, eu pensei, o que que eu gostaria muito agora? Nossa, na verdade, o que eu gostaria muito agora era de estar tomando um banho de rio. E realmente é isso, assim, é muito mágico, é muito interessante ver o quanto é real isso. Então, acho que é isso que eu gostaria muito de estar fazendo agora. Eu posso falar também. Nos últimos tempos, assim, uma coisa que eu gostaria muito de fazer é encontrar as pessoas e depois não ficar calculando os dias para saber se eu me infectei, não me infectei, não, peraí, passou 2 dias, passou 3, passou 4, não, peraí, faz uma semana, não, acho que agora não tem tanto risco, eu entro em, então ou marcar as coisas assim, mas você viu alguém nos últimos 3 dias? Mas com quem que você está tendo contato? Mas você está vendo muita gente? Está vendo pouca gente? Isso é uma coisa assim que eu já tô. Acho que nossa, eu gostaria muito de não ter mais esse medo de encontrar as pessoas. E que eu acho que, infelizmente, mesmo vacinados, a gente ainda vai ter um pouquinho de medo. O vírus ainda vai estar entre nós aí por muito tempo. Mas isso é uma coisa assim, eu sinto falta de não encontrar as pessoas e não sentir medo. Pode ir, André. Gente, boa noite. Nossa, esse livro ele tá ficando cada vez mais punk, né? Você vai lendo, você vai tendo, né? Vai levando uns tapas na cara. Mas dessa pergunta, assim, eu acho, eu fiquei refletindo muito sobre essa questão do julgamento e desse distanciamento que a gente constrói muito no mundo de ideias, né? Regras talvez funcionem muito no mundo de ideias, né? Elas são estabelecidas e fixadas e validadas nesse mundo aí de ideais. E eu fiquei pensando sobre todas essas questões, agora no exemplo que deram, né, de São Paulo. Eu estou morando em São Paulo, sou de Natal, e do lugar que eu venho em Natal é um lugar que tem muita abundância de natureza. Então eu posso correr para um rio, eu posso correr para uma praia, eu posso correr muito facilmente, assim, a 5 minutos eu estou na praia. E sempre tive essa ideia dessa imensidão de ter uma praia perto, né? E observar essa natureza que ela simplesmente é. A natureza simplesmente é, né? O mar simplesmente é, todo esse ciclo simplesmente é. E uma coisa que eu sinto muito forte estando aqui em São Paulo é que eu fico muito suscetível a chegar nesse lugar que eu considero um lugar de extrema separação, que é um lugar de muita ideia na cabeça, né? De constituir uma ideia, de validar essa ideia, de achar que essa ideia é verdade, né? E eu particularmente sou uma pessoa bem ansiosa, sou uma pessoa de auto-julgamento absurdo, eu sou virginiano, e você termina entrando num fluxo que você vai validando e você vai dizendo, não, é porque, sabe, essa neura, ela é verdade, ela funciona dessa forma, e você às vezes esquece, eu particularmente esqueço de um lugar de só ser, né? De só ser na espontaneidade, de só ser na minha existência, e inclusive, há um tempinho atrás, eu dei uma fugida, assim, de São Paulo, fui para o meio da natureza,
E foi muito maluco como nesse fluxo assim, de pandemia, de estar isolado e estar nesse momento ali da natureza, observando como aquilo tudo funcionava e como tudo aquilo coexistia de uma maneira muito bonita e fluida e só coexistia, né, sem muitas explicações. Pego esse exemplo aí dos documentários no Animal Planet ou National Geographic, né, porque a natureza assim, assim, assado. Não, pela perspectiva humana, pela perspectiva da natureza, ela só existe ali, numa dinâmica muito própria dela que aparentemente dá muito certo. E nesse contato com a natureza, eu tive esse momento de olhar e pensar, poxa, a gente complica tanto, né? A gente cria tanta coisa e valida tanta coisa e vai engessando nesse lugar e vai validando todas essas questões. Então, nessa pergunta, assim, o que de fato me faria me sentir bem, eu acho que é um pouco desse boicote a esse lugar de, sabe, de muito pensamento, de muito idealizado, que vai para esse lugar de auto-julgamento, que está o tempo todo lá. Você deveria estar fazendo tal coisa, você deveria estar agindo assim, ou você deveria estar conquistando tal coisa, você é inferior às pessoas e cria essa grande bola, mas desse lugar de ser mais, de efetivamente só ser, e ser nessa dinâmica de confluir, de viver, de entender esses fluxos, de aceitar esses fluxos e fluir junto com eles. Então, acho que um pouco disso, assim, esse lugar da simplicidade de ser. Obrigada, André. A Thaís até falou, né? Como o Krenak sempre nos lembra, a vida não é útil, então é um espaço que a gente percorre. Muito bom. Renata, tu levantou a mão. Sim, eu só queria complementar, e aí também um pouco do que o André trouxe, que quando começou a pandemia, que eu morava numa ecovila e estava, né, fiquei a maior parte do tempo lá, e muitas pessoas falavam para mim, você é privilegiada porque você está na natureza, e aí eu falava, nossa, mas a natureza não deveria ser um privilégio, né, deveria ser um acesso para todo mundo. E agora falando isso, eu fiquei pensando como que seria, por exemplo, São Paulo, se a gente tivesse um rio limpo, né? Se a gente conseguisse sair do trabalho e falar, ai, meu, vou dar um mergulho no Tietê, fosse no final de semana, ao invés de ter que se enfiar no shopping, no cinema, pudesse estar ali. E eu já, né, antes, por causa desse privilégio, já tinha refletido muito por que isso não era possível, né? Por que não existia uma política que limpasse de uma vez logo esses rios? Quem que não quer que todas as pessoas possam estar nesse rio, né? Mas aí já entra também nessa questão do julgamento. Mas vem essa coisa assim, nossa, como que seria se todo mundo pudesse ter esse contato com essas coisas, né? Uau, que mundo. Então, só esse pensamento. Vamos sonhar aqui com esse futuro possível. Gucci. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quando vocês fizeram essa pergunta, né, que o Charlie fez, assim, eu comecei a pensar, né, o que me faria bem agora, e fui para um lugar de já encontrar uma cilada que tem nessa pergunta, e aí também trazendo um pouco para o macho, para a comunicação não violenta, de quando a gente ouve essa pergunta, e falar por mim, né, quando eu ouço essa pergunta, às vezes eu tendo muito a confundir estratégia com necessidade, né? Então, a pergunta acende em mim um lugar de um tarefeiro, tá ligado? De sedento e de querendo suprir várias necessidades que não estão supridas. E aí o meu brainstorm é em cima de estratégia, sabe? Tipo, quando vocês fizeram essa pergunta, eu falei, o que eu quero fazer que me faria bem sei lá, que quarta que vem a gente pudesse estar todo mundo numa sala presencial, sabe? Trocando essa ideia em roda, sei lá, com a pipoca passando. Eu nem gosto muito de pipoca, mas eu gosto da comunhão da pipoca. Com a pipoca passando entre nós e tal, e eu falei assim, tá, mas essa é a estratégia, né? Agora, o que tem de necessidade, né? Que eu estou colocando essa estratégia, assim. E isso me leva um pouco em conflito com esse lance do Charlie falar assim, de apenas escute, né? Apenas vá atrás do prazer e tal. Porque eu penso que às vezes tem algumas estratégias, por mais que seja, eu entendi que ele quis dizer que é um caminho, né, para você encontrar a verdadeira necessidade, mas nesse caminho você vai passar por um monte de estratégias que não necessariamente vai te fazer bem ou fazer bem para os outros, né?
Enfim, acho que já estou fugindo um pouco da pergunta, mas só para deixar, trazer para o grupo essa cilada que a gente às vezes cai de confundir necessidade e estratégia, e de só ficar pensando em estratégia, sabe? E aí não conseguir identificar a necessidade, né? É isso. Ótimo. Quando você fala isso, eu fico pensando quase como acordar cedo, assim, e você já está batendo a tua agenda, sabe? Tipo, o que eu vou fazer hoje? Você planilhar tudo, você ter, né, todo um esquema, e na verdade, às vezes, por mais que você possa fazer uma caminhada, como a Renata colocou, a gente está sempre pensando, eu estou indo de um ponto ao outro, e pouco observando todo aquele trajeto que a gente está fazendo, né? Isso faz com que a gente perca a simplicidade, que nem o André falou também, de olhar as pequenas coisas, né, de valorizar aqueles lugares, aquelas experiências. Eu acho que o principal desafio sempre é a gente conseguir despertar, né, situações no nosso dia a dia, independente daquele lugar que a gente está, né, porque a Cris colocou aqui também para a gente no chat, falando que nós somos a natureza, né? Nossos corpos, a gente já falou sobre isso também aqui dentro do Clube do Livro, o quanto que a gente não pode transcender desse lugar, né? E me parece muito, quando ele traz essa perspectiva do prazer, justamente a gente se colocar essa indagação e talvez sair de novo desse lugar que a gente pondera como bem ou mal, né? Porque a gente está nesse combate, nessa luta, e o meu prazer ele pode ser perverso, meu prazer pode ser mundano, meu prazer não tem nada a ver, eu estou continuando a sustentar essa velha narrativa, e nessa de não ir até fundo dos nossos prazeres, a gente acaba se privando de saber se de fato eles são os prazeres, né? Então a gente fica nessa espiral muito louca de pensamento e de reflexão, que eu acho que não tem também um certo ou errado, né? A gente está realmente surfando nesse lugar, nesse espaço e vivendo, e eu acho que essa troca aqui, ela faz a gente, né? Acho que todo mundo quer estar aqui também trazendo isso, e faz parte de um prazer, né? É um prazer poder vir aqui compartilhar, pelo menos para mim, com vocês esse momento, assim, né? A gente anseia por aquela troca significativa, por aquilo que a Lua sempre fala aqui para a gente, que nutre a nossa alma, né? E a gente condensou bem, assim, não sei se alguém ainda queria trazer alguma opinião sobre essa perspectiva que a gente trouxe inicial aqui, né? E essa parte da comunicação não violenta que a gente também queria pontuar é muito sobre a linguagem, sobre a escolha dessas palavras quando a gente coloca, e, de novo, né, como a gente também se leva nesse lugar, assim, eu tenho prazer, mas será que eu posso, né, também se coíbe em relação a isso, às vezes, essa própria constituição de como a gente enxerga a sociedade. Mas um outro ponto que a gente deixou até ele separado, que eu acho que é o mais polêmico, assim, desses 4 capítulos, e que eu colocaria até como uma provocação aqui, porque toda a trajetória que a gente discutiu até o momento, esse capítulo do julgamento, ele é muito desafiador, assim, né? Porque eu estava pensando no que aconteceu nessa semana, assim, né, uma notícia aí que está bastante em evidência, que é o fato do Bezos estar investindo e ir para o espaço. E aí, como que a gente não julga uma situação dessa quando a gente está discutindo isso que a gente está falando aqui, sabe? Como é que a gente não vai para esse lugar? Confesso para vocês que não cheguei nessa maturidade ainda, então estou abrindo meu coração aqui para que vocês tragam essa questão de como que vocês lidam com esse senso de julgamento, assim, sabe? Porque né, essa questão, acho que tão espiritual que o Charles quebra também, né, nesse aspecto aqui, é de justamente a gente não ir para esse lugar de achar que nós estamos mais desenvolvidos que outras pessoas, ou que o fato da gente, né, de repente, que ter uma opção por ser vegetariano, ou enfim, por algum tipo de consumo, eu só consumo dos produtores locais, como se isso desse alguma isenção, né? Como se isso fosse uma carta na manga, e na verdade a gente entra de novo na espiral da mesma velha narrativa, né? Então, queria trazer essa polêmica aqui sobre o julgamento, porque eu acho que ela vai render bastante aqui para a gente dialogar. E o André já se empolgou aqui. Já tive vontade de pular da cadeira com o exemplo do Bezos. Eu acho que existe uma diferença que, inclusive, o Charles ele aponta no texto.
por exemplo, o reconhecimento que a gente precisa da velha história para constituir uma nova história, também perpassa por esse lugar de entender, por exemplo, todos esses dramas sociais, que desde o início do livro ele vem falando, né? Então, o exemplo do Bessos que você me traz, eu acho que ele vai um pouco além da questão do julgamento. Eu acho que ele vai também para a questão do reconhecimento da nossa mazela social, porque efetivamente é um cara multibilionário, ensaiando e para fazer uma viagem espacial com o próprio foguete, que sei lá quanto de dinheiro ele gastou nisso, enquanto a gente está vivendo uma crise global, né? Que já haviam várias crises globais e a gente tem agora uma outra crise global, em que a gente poderia, por exemplo, ter um investimento desse tamanho aí em vacina, né? A gente poderia estar ajudando toda a humanidade no sentido de caminhar. Então, eu acho que vai um pouco além do julgamento. Eu acho que até eu olho um pouco para essa questão do julgamento pensando numa perspectiva até comunitária, sabe? Até do dia a dia, das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que você convive, essa rede que você acessa, essa rede que você tem esse contato, porque eu acho que esse julgamento que ele traz muito fala extremamente sobre separação. E separação essa que me leva para esse lugar, tipo assim, o quanto a gente, frente a esse mundo, né, que a gente vive, os lugares mais óbvios parecem sempre os lugares de fechamento, o lugar de isolamento, né? Cada um na sua caixa, cada um no seu apartamento, cada um na sua vida individual, cada um muito no seu. E o lugar do julgamento, eu acho que é justamente nesse estado de estar em si mesmado, né? Você não começar a levar esses julgamentos para essas pessoas que estão ao seu redor, né? Que podem fazer conexões com você, que podem aumentar essa sua rede, que podem compartilhar essas inquietações e que podem juntos criar até uma ritualística de cura dentro dessa comunidade, sabe? Então, acho que vai muito para esse exemplo, e aí olhando para essas questões, e eu acho super importante, assim, que a gente debata essas questões de transformação pessoal, de transformação comunitária, mas aceitando também que eu acho que é um fato que está no início do livro, né, quando ele fala que a gente precisa aceitar as mazelas da velha história. A gente precisa aceitar esse mundo que existe, como ele existe. E esse mundo, da forma como ele está constituído, da forma como o sistema econômico foi constituído, da forma como a desigualdade foi constituída, ele é um mundo que carece muito de julgamento, que as pessoas comecem a olhar para ele e dizer, isso aqui está errado. Essas coisas estão sendo normalizadas, mas elas não deveriam estar nesses lugares, entendeu? Então, talvez aí o julgamento ele seja necessário, mas olhando na perspectiva humana dessa comunidade, talvez de um lugar da gente transformar esse julgamento para além da nossa bolha, para além dessas pessoas que estão ao nosso redor. Jorge, você super me cutucou com o exemplo do Bessos. Ele é pernicioso, eu diria. Vamos dormir com esse barulho. Para não dizer outros, né, que a gente pode elencar aqui. Fernanda. Oi, gente. Sou nova aqui também. Vi que teve outra Fernanda ali no chat que disse que chegou agora. Eu também sou outra Fernanda chegando agora. Fiquei meio engatilhada com a coisa do Bessos também. Mas uma coisa que nos últimos tempos, assim, essa perspectiva me foi apresentada, e acho que o Charles apresenta ela muito bem também, de que, bom, partindo do paradigma do interser, o Bessos também é um reflexo de um aspecto nosso, né? Se estamos todos interconectados, um reflexo de um aspecto da nossa sociedade. E eu acho que a perspectiva de que o Charles traz muito, de que é uma questão de cura dessas questões, me ajuda a pensar bastante. E há um tempo atrás eu ouvi uma comediante trazendo essa perspectiva de que a existência de bilionários é também uma outra parte do espectro da escassez. Por que uma pessoa pensa que ela precisa guardar bilhões e bilhões e bilhões de dólares, uma quantia que ela não pode gastar na vida dela, né? E ela traz essa perspectiva de que isso também é um programa da escassez, porque a ideia é de que tu tem que acumular e que tu não pode confiar no fluxo da vida, na inteligência da vida, no fluxo do que o Charles traz da inteligência
da vida, da inteligência do universo, né? E que isso, essa comediante até fala assim, há um tempo atrás eu diria, tipo, eat the rich, né? Tipo, matem os ricos e tal. Agora eu tô vendo que, na verdade, é uma questão de isso precisa ser curado também, né? E essa é uma perspectiva que me ajuda um pouco a não ir muito para o julgamento e poder pensar, bom, na verdade tem algo aí que todos nós estamos curando conforme a gente cura a questão da escassez. Isso também é um aspecto da questão da escassez, né? As pessoas entenderem que elas não precisam acumular, porque se tu acha que tu tem que acumular muito, tem algum medo aí, tem alguma dor aí, né? E essa é uma perspectiva que, para mim, acho que o Charles fala muito bem e é isso, da abundância, exatamente. Viver na abundância, tu não precisa acumular bilhões de dólares, né? Então, é um aspecto da nossa doença e da nossa dor também. Era isso. Obrigada, Fernanda. Bem-vinda ao grupo. Obrigada. Espero que você participe as próximas vezes. Isso que você me falou me lembrou muito uma parte aqui da questão do prazer, sabe? Porque ele fala, né, sobre a gente entrar nesse ciclo, ali na página 195, de nossa sociedade promulga a crença de que a dor resultante de qualquer ato pode, de alguma forma, ser evitada. Sentiu-se mal? Faça algo para tirar o problema da cabeça. Fume um cigarro. Sentiu-se ainda pior? Assista um filme. Ainda se sente mal? Tome uma bebida. Ficou de ressaca? Tome um comprimido. O hábito de gerenciar as consequências intermináveis é análogo à mentalidade da solução tecnológica, que procura evitar as consequências dos danos causados pela solução anterior. Então, esse acúmulo, né, mesmo assim, às vezes a gente fica com essa sensação, né, eu estava morrendo de vontade de comer esse doce, aí você vai lá, come, aquele prazer, ele não é nem, né, você nem se supre daquela vontade, assim, às vezes é mais, acho que o inconsciente ali tendo vontade, ou querendo reproduzir, descontando sobre um outro aspecto, mas a gente não consegue se perceber naquele meio. Então, talvez esse acúmulo, né, de capital, quando a gente está falando, também está nisso. É o medo, é a retração, eu preciso mais, mas, na verdade, quanto mais tem, menos percebe toda aquela questão que está envolvida, né? Acho que é muito, muito pertinente. Michele? Oi, boa noite, gente. Fiquei aqui pensando numa palavra que a Viviane trouxe bastante no resumo, de integrar, né? O quanto eu acho que, sei lá, a gente talvez tenha que buscar essas formas e discutir sobre como integrar esse antes, o agora, né, e o depois, assim, mas justamente nesse caso do Bezos, assim, que a Gi traz, eu achei a fala do André, né, essa questão de aceitar as mazelas da velha história que está aqui, né, no livro que o Charles traz, e a Fernanda que trouxe reflexo de um aspecto da nossa sociedade. Eu fiquei refletindo aqui, e quando eu estava lendo essa semana, eu lembrei do exemplo de vida, assim, de movimento de vida do Eduardo Marinho. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, conhece. Ele é um ativista, né, filósofo, artista plástico, filósofo de rua, assim, tal. E me veio muito ele na cabeça nessa parte do julgamento, e sem querer tirar também o Bezos aqui da questão, mas é só porque eu fiquei refletindo, né? Ele então decide sair de casa, tal. Os pais falam que ele não precisa mais voltar se ele fizer isso, né? Anos atrás, ele parece que ele chegou a ficar um tempo no exército, ele estava fazendo direito, enfim, saiu de tudo isso, e ele fala uma coisa muito forte até hoje, né? Eu preciso ter satisfação na vida. Sem satisfação na vida, não dá para eu viver, é impossível. E esse sistema e a forma como era ali, né? Como é pensado, não me traz satisfação. E aí, quando os pais, né, a família vira para ele e diz: se você fizer isso, você não precisa voltar, você tá, né, sei lá, acabou, ele, tudo bem, ele começa a rodar o Brasil, tal, e aí com a arte dele, com o que ele faz, teve uma época que ele vendia brincos, e aí ele cai, assim, numa casa de prostituição, vendeu para uma das mulheres, uma das prostitutas, tal, e disse que eles estavam conversando, vendeu um par de brinco, e ela disse assim,
ele perguntou como que ela caiu nessa vida, tal, e ele fala assim, e ela fala, olha, eu fui mandada embora da minha casa, porque o meu pai me estuprou, e ele diz o seguinte, dentro de casa não fica ninguém que não tem a pureza, que perdeu a pureza, só a sua mãe. E aí diz que ele ficou perplexo, porque ele falou, como assim, né? Cara, olha a magnitude do negócio, né? O pai estupra a filha, manda ela embora de casa e só fica a mãe, enfim. E ele ficou muito nervoso, tal. E ela disse assim, mas veja só. E aí e aí eu acho assim, isso para além do além do além, mexeu muito comigo. O relato dela, ela integra o antes, ela vira para ele e fala assim, não tem, como que eu vou, isso faz parte da cultura dele, da vida dele, do que ele cresceu, ele viu isso acontecer, isso faz parte dele, está enraizado nele, o que eu faria? E diz que naquele momento ele ficou tão impactado que naquele momento, ele perdoou a família dele. Ele acho que não tem mais contato, não sei, mas que naquele momento Cara, eu acho que ele, né, reflexão pessoal, eu tenho que entender um pouco disso que é a cultura daquele meu pai, daquela minha mãe, enfim. Mexeu muito comigo, porque eu acho que, cara, tá muito para além do que a gente às vezes pode suportar, sabe? E aí eu quis trazer isso agora, porque a gente está discutindo isso do julgamento, e eu fico pensando também uma coisa que eu ouvi ontem, da Carol Busato. Eu sigo ela no Insta e ela falou justamente isso do Bezos, e ela falou do integrar. Enquanto a gente não trabalhar, né? Isso também é uma frase do Eduardo Marinho, mas ela traz: trabalhar no espírito para primeiro mudar a si mesmos e depois agir com a integração, cooperação e amor. Esse é um caminho, mas é muito delicado e difícil quando a gente pega temas tão, né, e que mexe com tudo isso. Então, só queria compartilhar aqui para trazer esse ponto aí para gente. Obrigada, Michele. Adoramos quando você conta suas histórias aqui. Emily? Oi. Então, aí depois dessas coisas que a Michelle traz, eu sempre fico para falar depois dela e me perco toda aqui nos meus raciocínios. Que eu vou lá e, enfim. Mas o que eu queria trazer, só que eu me lembrei aqui, que por coincidência você trouxe essa história aí, né, Jorge, de investigação, de investimento no negócio espacial e tal. E eu tenho um companheiro que ele é muito assim estranho assim de entender algumas coisas porque ele é muito inserido na velha história, como todo mundo, né? E ele tem quando eu levo para ele algumas coisas do livro, da minha vida, das minhas reflexões, às vezes eu me encaro como ingênua perante os comentários que ele faz de contraponto, né? Porque quando a gente está aqui no nosso grupo, a gente é muito concatenado, assim, tipo, uma bolha mesmo, né? E aí quando a gente vai, assim, e vê outras perspectivas e pessoas que pensam completamente diferente e trazem coisas que não é aceitável do ponto de vista, não de ser radical, mas, assim, por exemplo, permacultura, ou coisas assim nesse sentido, até um curso que eu faço, que é muito inserido assim na questão de agricultura, que é o pessoal muito de pesticida e coisas assim, é difícil você manter, né, o raciocínio sem julgar ou sem querer partir para um convencimento, né? E que aquela pessoa tem que pensar como você, porque, enfim, tipo, da questão que isso é errado, por que esses bilionários não investem em outra coisa, enfim. E aí, engraçado que ontem à noite ele estava assistindo um negócio do Tesla, que é Tesla, o Homem de Ferro, né? Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. E ele assistindo e tal, e eu fiquei assim, pá, na maior nóia, olhando aquilo tudo e tal. Eu falei, meu, mas por que ele não faz tal coisa ou tal coisa, né, com esse dinheiro? Aí ele falou assim, para de achar que, tipo assim, isso vai mover as pessoas, porque a gente ainda está muito, você
e talvez as pessoas que defendem as ideias como você, os seus pares e tal, vocês estão no grupo dos que sofrem, porque, na verdade, essas pessoas, elas simplesmente querem fazer as coisas girar, assim, e é aquilo que ele traz, tipo, inventar numerosos sistemas para nos obrigar a simplificar o presente pelo futuro, né? E aí, eu, sei lá, me deu vontade de compartilhar isso com vocês, e daí hoje chegou para mim um vídeo lá do TED de uma mulher que fala de tecnomagia e de uma forma de talvez conciliar essas coisas para um bem comum, assim, né? Tipo, usar as máquinas como aliados e não como inimigos, enfim. E aí tem todo esse contraponto da natureza, da escassez e... Enfim, eu só queria trazer isso para a questão de sublimar, né? Porque às vezes ele traz um negócio ali da satisfação pequena, uma coisa que você precisa satisfazer, que é pequena, tipo de um doce, para uma coisa maior. E isso às vezes vai tomando uma proporção que você não tem tamanho. Só que é cômodo a gente falar de sublimação ou do prazer, né? Sublimação do prazer, quando a gente tem aquela coisa que eu sempre trago em conversas informais lá, quando a gente fala sobre vegetarianismo, coisas assim. É fácil você sublimar o desejo quando você tem desejo de comer algo, quando você tem uma mesa farta, né? Então, essas coisas, e essas pessoas, às vezes, nem sei desse cara aí, esse Bezos aí, nem tô por dentro ainda, porque é muita coisa. Mas, muitas vezes é uma satisfação que não tem limites, né? Então, ela vai, e aí nunca sublima. Sei lá, acho que me perdi toda aqui, mas eu queria comentar essas coisas com vocês. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Emily. Eu acho que tem a ver um pouco, quando eu trouxe essa questão do Bezos, para mim é tão complexo quanto conseguir, né, hoje a gente trazer essa leitura também do que ele... se vocês não assistiram, também tem no Netflix, eu recomendo, o Experimento de Milgram. É muito legal esse filme, assim, contando realmente por trás, né, nos bastidores, e o que o Milgram fez é exatamente o que o Charles traz ali no livro, né? Da gente, depois de um tempo, colocar as pessoas naquela circunstância e saber se elas não reagiriam da mesma forma, porque hoje você pensa assim, nossa, como é que aquela galera seguiu as ideias desse lunático, né, que era Hitler, e como que isso era possível, e como que as pessoas entraram nessa espiral aí, achando que era possível haver uma superioridade, né, e tudo isso. Então, quando eu também vi esse outro documentário que eu falei para vocês, eu penso assim, que ali começa a construção da narrativa, enquanto a gente está observando essa natureza e dizendo como ela é, e começando a usar essa linguagem para correlacionar coisas aqui, né? Então, tipo assim, é o mais bonito, o mais forte que predomina, é esse que tem mais a possibilidade de continuação da espécie, isso tudo vem em outras questões que o Charles já trouxe, né? Quando a gente fala na questão da própria história, da velha história mesmo, de como é com o darwinismo, com o evolucionismo, com todas as coisas que fazem uma transformação, né? E eu paralelo esse livro aqui, estou quase, né? Não sei como que eu estou conseguindo conciliar essas leituras, mas eu estou lendo o DNA da Serpente Cósmica, do Jeremy Narby. E lá, eu acho que pode ser até, faço como sugestão, que seja o nosso próximo livro aqui, porque ele também vem construir uma narrativa muito forte que tem também na nossa sociedade, né? De como que as coisas caminharam, e aí a gente vai olhar que é um fragmento disso que acontece quando tem a formação, por exemplo, da mitologia grega, né? Isso, de repente, desencadeia para todos os lados. Então, quando a gente começa a desconsiderar muitas vezes o contexto, né? Eu acho que foi muito legal que todo mundo trouxe até agora, é que a gente começa a não entender. Então, assim, por trás, né, o próprio nazismo explica, e foi ali que se fortaleceu a questão da publicidade, da divulgação, de tudo isso. Quando a gente começa a lembrar isso, a gente vê por onde permeou essa narrativa, por onde permeou essa história que começou a ser construída lá. E aí hoje você pega um panfleto e, né, acredita, digamos, que a gente precisa tomar a vacina, e a gente está inserido nesse mundo, nesse momento, e pode ser que anos depois vão falar assim, meu Deus, o pessoal estava insano, correndo atrás de tudo isso que está acontecendo, né? Então, acho que é muito, muito legal, muito válido, todas as opiniões aqui que foram trazidas. Emily, você ainda quer falar alguma coisa? Que a sua mão está levantada. Não? Acho que você está no mudo. Senão a Fernanda, nova Fernanda, também pode falar. Desculpa aí, eu só esqueci de baixar, mas isso que você falou também, de bem rapidinho aqui, que eu fiquei pensando, que também
recentemente eu vi um negócio lá de investigação de Troia e da guerra, né, desses povos. Aí eu fico pensando, nesses 3.000 anos antes de Cristo. Tipo, aí o meu companheiro vem e fala assim, que você quer mudar o mundo agora com esse papo de transição, de regeneração e tal? Olha só essa história aí, não sei o quê. Então, são várias provas que vem para a gente, tipo, refletir, né? Como você falou, onde a gente está inserido e para manter, assim, essa visão, né? Tá, vou parar aqui, deixa eu baixar. Pode ir, Fernanda. Oi, tudo bem, gente? Bom, eu já tinha escrito, né? Sou nova aqui. E já fui para muitos lugares, como vocês estão colocando. E um lugar que eu fui agora, que também, como eu estou chegando agora, não sei se já falaram, que veio na fala aí de muitos de vocês com essa última pergunta, né? Com esse último ponto, que tá para mim, é uma pergunta que estou compartilhando, não é nenhuma conclusão. Essa questão do julgamento, né, que está colocada, que é um problema, né, para a gente lidar e como e como isso, né, nas falas aqui está atrelado bastante essa questão da escassez, né, desse paradigma da escassez e da abundância, né, por um outro lado. Eu fico pensando o que na experiência de fato é escassez e abundância, porque, por exemplo, se a gente pegar hoje esses exemplos que geralmente eu não li, né, o livro todo até aqui com vocês, mas se a gente pegar geralmente os exemplos que estão colocados para falar de abundância, eles estão geralmente falando da natureza, né? Que a natureza é abundante, naturalmente abundante, né? Os recursos são naturalmente abundantes, né? Recursos aí muito entre aspas. Mas aí eu estou me perguntando com essas falas agora, será que eles realmente são? E eu estou me fazendo essa pergunta de uma certa dor de fazer, assim. Porque, de fato, o que muitas pessoas têm de experiência é que eles não são. E não é uma questão de crença, é uma questão material, assim, né? Então, as pessoas estão vivendo escassez de comida, as pessoas vivem escassez de água, né? As pessoas vivem uma escassez, e é uma escassez que é real. Não é nem só, se a gente pensar em termos de água potável, né? Não é uma escassez imaginada, né? Não é uma escassez só da experiência individual de alguns grupos. É uma escassez que hoje, no nosso estado atual ecológico, é real. Se a gente for pensar qualquer recurso, por exemplo, madeira, né? A gente precisa usar madeira, a gente usa madeira o tempo todo. É um recurso abundante? Não, na maioria dos lugares ele já não é de fato, né? Materialmente falando. Então, eu fico pensando muito como é que a gente, de fato, consegue aplicar essa questão, assim, de como a gente julga, em que grupo a gente julga, em qual escala a gente está falando, porque, de fato, as coisas são escassas em muitos contextos, né? Enfim, fiquei com essa viagem aqui do que realmente é escassez, do que realmente é abundância, que eu queria compartilhar. Não sei nem se ajudo, mas tá aí. Seja bem-vinda, Fernanda. Esse é o barulho que a gente está fazendo aqui, se perguntando. E agora mais a Fernanda. Todas as Fernandas participaram hoje. Diz que vai ter cartinha, Fer. Vai ter, vão achar que é mexã, mas é porque tem uma carta do julgamento no tarô e eu preciso falar dela, assim. Que o julgamento esse ano com a trombeta na boca que convida a gente a acordar da tumba, né? A sair da caverna. E é uma carta que fala muito sobre perdão, né? Para a gente poder transcender, para a gente poder ouvir o que o céu tem de chamado para a gente precisa aprender a perdoar e a ficar mais leve, né? A ficar desnudos. E aí me veio muito, tanto que na hora quando eu olhei assim para a carta, era 2020, eu falei, vou ter que falar dela, né? Ela está aqui pedindo para que eu compartilhe, assim, para a gente está falando muito desses pesos, né? Dessa dor que talvez é julgar no final que só dói na gente, e que não é que a gente é melhor que ninguém, a gente só está ouvindo outras vozes, né? A gente só teve coragem de sair da caverna, e é doloroso, né? A gente se cega quando olha para a realidade nua e crua, mas por algum motivo é um pedido de renovação também. Então, enfim, me veio mais como um questionamento do que como uma resposta, né? Então, se a gente não precisa se tornar mais leve, né, soltar um pouco esse julgamento, auto-julgamento, para poder ouvir esse chamado, essas outras vozes. E quem sabe, né, voltar para a caverna e contar o que está acontecendo, contar essas histórias, partilhar os sonhos, né? É isso.
Obrigada, Fer. Muito bom o oráculo. Eu ia dizer que dá para complementar aqui, já para a gente ir encerrando também. Vou só ler essa frase para ir passar para a Thaisa também. Não vamos fingir que somos melhores do que essas pessoas, né? Basicamente, ele está aqui também trazendo esse alerta aqui, lembrando a gente dentro desse texto. Thaisa, contigo. Nossa, a Fernanda me deixou muito sem chão agora com essa carta. Eu gostei muito da ideia do julgamento como um chamado que tu falou, Fernanda, e eu acho que ele tem esse aspecto também, que é um pouco do que o André trouxe, eu acho, de a gente perceber ele como quase como que um sinal, assim, de perceber o que pode estar sendo justo ou não, bom ou não, dentro dessas tantas injustiças, né, que a gente vai vendo e vai se deparando com nessa nossa caminhada nesse mundo. Mas eu gostei também do aspecto que tu falou agora, Jorge, de a gente usar esse julgamento como uma engrenagem para a gente promover o que é bom, justo e entender o que não é aceitável, mas também cuidar para não desumanizar quem está nessa posição e está promovendo essa coisa horrível que a gente vê, né? Por exemplo, vou usar o exemplo do Bezos. Não desumanizar, e eu não estou defendendo ele, porque realmente eu não concordo também, e não vou nem entrar no assunto dos bilionários, porque aí eu fico extremamente brava, mas não desumanizar a pessoa que está ali nessa posição, nesse momento, exercendo esse papel. Porque eu não sei se qualquer outra pessoa que fosse colocada nessa mesma condição, nesse mesmo lugar, com essa mesma história, não estaria fazendo a mesma coisa, né? Então, eu acho que quando a gente desumaniza, a gente começa a dar oportunidade para a gente começar também a gente a aceitar o que não é aceitável, né? Em relação, assim, a quem está promovendo ou fazendo algo com o que a gente não concorda. E a outra coisa que eu queria falar é a Fernanda que falou antes, Fernanda Tibério, sobre a tua colocação, sobre a escassez, a abundância, enfim, eu entendo, assim, o que tu quer falar e eu empatizo muito, assim, com a tua questão. Eu só vejo ela de uma forma um pouco diferente, isso é a minha percepção, assim. Eu entendo que a natureza, ela por si só, ela é abundante. Ela, dentro do sistema no qual ela existe, enfim, e para qual ela foi concebida, ela provê tudo no momento certo que tem que ser provido. Ela é cíclica. Ela tá sempre se renovando e sempre promovendo, assim, a abundância dentro do que seria necessário, assim, pro propósito da existência dela. O que eu acho que faz com que a gente tenha escassez e que gere escassez é a forma com a qual a gente hoje vive, se organizou e consome, e produz e, enfim, é isso que está fazendo com que falte, sabe? Não é a natureza que não consegue ter abundância, é a gente que está tirando muito mais do que ela consegue produzir, devolver, enfim. Mas essa é a minha percepção, assim, dentro desse aspecto. Enfim, eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Acho que a Rê tá na fila. Só para falar um pouco para a Emily, que sinta-se abraçada. Eu entendo super, e, na verdade, eu sou uma pessoa muito cética em muitas coisas, e eu agradeço muito de ter pais que são muito espiritualizados, que me colocaram nesse caminho dessa busca, porque senão eu acabo indo muito para essa parte racional, que nem o seu namorado vai, o seu companheiro vai. E eu acho que todos os pensamentos, todas as questões são válidas. Eu, particularmente, acho que nós, como humanidade, estamos ainda aprendendo muito, desde 5.000 anos atrás. Eu vejo pelo yoga, que eu sempre gosto de citar ele, que é um estudo de mais de 5.000 anos e que fala dos mesmos conflitos internos que a gente continua vivendo até hoje, né? Então, eu acho que não dá para comparar, que nem vocês trouxeram aí, o olhar do humano que a gente coloca como a verdade, interpreta o mundo, não dá para a gente se colocar como se as nossas necessidades básicas fossem ser atendidas também
como os animais atendem às necessidades básicas deles. Eu acho que está mais do que provado que a gente tem necessidades diferentes, inclusive até mesmo as tribos, né, que são mais fora da tecnologia, dessas coisas, eles têm ali um nível hierárquico, tem a necessidade de cada um ter um tipo de conhecimento, porque não consegue uma pessoa só ter todo o conhecimento. Então, tem várias questões aí, e colocar um pouquinho assim, o que eu tento sempre colocar para mim e me animar é que existem, sim, muitas tecnologias, tipo, eu acho que teve um capítulo aí que ele colocou, que a gente teve que chegar no limite da separação para poder entender que outras coisas podem ser feitas, né? Então, quando a gente começa a não só ficar, porque isso é lindo, poderia ser lindo, não sei o quê, mas a gente pega, eu tenho uma amiga que tem um projeto de agrofloresta na África, onde eles estão recuperando áreas que estão desertificadas, onde eles estão fazendo florestas com áreas que estavam desertificadas. Aqui no Nordeste também. Então, eu acho que nós estamos aprendendo muito ainda, né, como seres humanos, e que ainda vai aí. E que esses pontos, eles não precisam ser nesse olhar da separação, tipo, você pensa assim, é diferente de mim. Tipo, e aí, como que a gente pode unir, então, esse pessoal que está aí pensando em tecnologia, e está desenvolvendo vacinas, e está desenvolvendo coisas para a gente ter aí uma globalização e uma vida melhor, e como que a gente pode unir isso com as tecnologias da natureza, com outras visões, né? Então, é isso, assim. Obrigada, Rê. Ótimo. Eu tinha me lembrado uma referência agora e me fugiu para que fala sobre isso, mas acho bem interessante também esse ponto de vista. Então, só para puxar vocês, assim, para todo mundo ficar com vontade de vir no próximo, né? É ódio, estar com a razão, psicopatia e mal. Pensa o que nós vamos falar nesse momento, né? E com isso eu vou pedir vou deixar a palavra aí para o Gut colocar a última pontuação do dia, que ele está com a mão ali, e aí temos que nos despedir, que já passamos um pouquinho do horário. Nossa, eu prometo você bem rapidinho, então. Nem sei se eu vou fazer uma grande amarração, mas eu queria compartilhar, já que a gente está falando do Bezos, eu queria compartilhar um aprendizado que eu tenho tido na minha vida com o julgamento. Acho que uma das coisas que a gente não falou aqui é também o quanto o julgamento ele é uma armadilha para a criação de uma ilusão que não necessariamente é verdade, né? Ou seja, é uma leitura da realidade que ela é baseada em algo que você criou na sua cabeça, colocou naquela caixinha e você não está lidando com o que de fato é real, né? Indo para o Bezos, faz assim, sei lá quantos anos, né, que eu venho escutando que o Bezos está nessa jornada de investir em tecnologia para criar as condições lá em Marte para ocupar, Marte não, na Lua, né, gente? Na Lua, para criar lá né, enfim. E aí faz tempo que eu escuto falar nisso e nunca tinha escutado ele falar nada, né? Só me chega por manchetes. E aí ontem colou, foram lá e tal, tudo bonitinho, sucesso, ontem eu vi pela primeira vez ele falar. E ele falou assim, gente, não se trata de virar as costas para a Terra, eu não estou defendendo e passando pano para o Bezos aqui não, tá? Só um disclaimer. Mas não se trata de virar as costas para a Terra, não existe outro planeta, outro lugar que ofereça as condições ideais que a Terra oferece para que a vida possa existir. Então, não é sobre isso. Na verdade, é o contrário. Eu acho que, ao fazer esse movimento, a gente vai estar enfatizando a fragilidade desse planeta que precisa ser cuidado. Enfim, só para dizer que talvez esse seja um papo que ele está se utilizando porque está muito bem assessorado e ele está falando isso e pode ser que ele seja mesmo o cara mais rico do mundo, que só pensa em dinheiro e nada é suficiente para ele. Mas pode ser também que numa camada, numa parcela bem dentro dele, ele realmente acha que ele tem um mandato ali de fazer algo importante para a vida do planeta, sabe?
Então, o que eu quero dizer não é, tipo, também sair desse lugar do Bezos, ou ele é o salvador, ou ele é o demônio, sabe? Do bem e do mal, mas para a gente limpar, sabe? O Bezos, depois de ouvir ele falar isso, ele passou a ser várias coisas para mim, e não mais aquela figura maquiavélica, com o olhinho vermelho, dando risada maligna, sabe? É um pouco por aí. Então, vamos usar o julgamento para mensagem para encerrar, então. Vamos usar sempre um julgamento como, estou julgando, como um sinal de alerta de falar o que eu não estou lendo nesse cenário, o que eu estou deixando de fora. Fica aí o julgamento como um ponto de atenção. É isso, gente. Boa noite para vocês. Muito bom, Gani. Fazendo encerramento já. Faça, é isso mesmo. A pronúncia correta é Gucci, como a marca, que Gucci. É tudo da família, né? Tudo de papai e tal. Enfim, gente. Então tá bom, Gucci. Obrigada, viu? E também estamos abertos aqui, quem quiser vir participar também, fazer o resumo, fazer a condução, a gente está apoiando. Então é só levantar a mãozinha, vir falar com a gente, fiquem à vontade, por favor, esse espaço é de todos aqui. Ninguém? Pessoal, estão liberados, pessoal, é isso? Boa noite. Ai, planeta. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Obrigada. Beijo. Fer, obrigada. Obrigada. Adorei. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Beijo. Você para de gravar? Não tô te ouvindo. Tá mudo. Você tá no mudo.